Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo. Bom dia para quem está nos assistindo agora. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai nos assistir na posterioridade. É com uma imensa alegria e orgulho que nós abrimos aqui o segundo dia de atividades, do nosso encontro, o 22º Encontro Regional da Abrapso Minas Gerais, um encontro muito potente, que está sendo aí construído por muitas mãos. E aí nós vamos para a nossa primeira mesa temática do dia, entre territórios, afetos, andanças e mudanças, caminhos pela psicologia social, comunitária e política. É um enorme prazer que abrimos mais essa mesa temática no 22º Encontro Regional da Abrapso Minas. Sejam todos bem-vindos, esperamos resgatar histórias e reflexões tão importantes nas apresentações de hoje. Agradecemos a disponibilidade e também a participação dos componentes desta mesa, que são Lara Brum de Calais, doutora e mestra em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A Lara foi coordenadora do Núcleo Abrapso de Juiz de Fora, é também professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo e tem interesse por temas como psicologia social, psicologia política e análise institucional, psicologia e interface com políticas públicas intersetoriais, com foco em assistência social, segurança pública e saúde, processos institucionais e modos de subjetivação, dimensões estético-políticas das desigualdades sociais, participação social e política das juventudes. Essa mesa também será composta pelo Conrado Pável de Oliveira, que possui graduação em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado profissional em promoção de saúde e prevenção da violência na Universidade Federal de Minas Gerais. Está cursando doutorado em psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora, linha de pesquisa Processos Psicossociais e Saúde. Faz parte do grupo Marcos Matraga de Psicologia Comunitária em contextos rurais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele também é membro do GT de Psicologia Comunitária da INPEP e do grupo impulsor da Rede Latino-Americana de Psicologia Rural. Além disso, é professor no Uniacademia em Juiz de Fora. Marcos Matraga presente. E, além disso, essa mesa será mediada pela Camila Borges Machado, que é doutoranda em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na linha Processos Psicossociais em Saúde. Ela é mestra pela mesma linha em instituição, psicóloga pela Faculdade Machado Sobrinho, coordenadora do Núcleo Abrapso de Juiz de Fora, integrante do Núcleo de Pesquisa sobre Sujeitos, Política e Direitos Humanos. Tem interesse e experiência nas seguintes áreas de atuação: psicologia social, políticas públicas com foco na política de assistência social e programa Bolsa Família, também em relações de gênero, raça e classe, feminização da pobreza e saúde mental. Pessoal, fiquem à vontade, A Camila vai fazer a mediação das atividades de hoje, que tenhamos um encontro muito potente. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todes, Eu sou a Camila, estou aqui representando o núcleo da Abrapso de Juiz de Fora, a partir de um convite da comissão organizadora do evento, desse encontro do regional da Abrapso Minas, que nos convidou a pensar e propor uma mesa, para esse debate, para a gente construir esse evento também de uma forma conjunta. E eu gostaria de dizer que assim que a gente recebeu esse convite e fomos, enquanto núcleo, em reunião, conversar a respeito e pensar essa mesa, logo assim veio o nome do Conrado e da Lara para a gente fazer esse convite, por compreender a importância dos dois, não só por isso, mas os dois, Conrado e Lara, extremamente importantes para nós aqui do Núcleo de Juiz de Fora, pessoas extremamente queridas e particularmente também pessoas que eu tenho muito afeto e carinho nessa toda a minha trajetória na psicologia social também. Então, já adianto que é uma honra estar aqui mediando essa mesa
desses dois grandes amigos. Para repetir, para reforçar, né, essa mesa entre territórios, afetos, andanças e mudanças, caminho pela psicologia social, comunitária e política. Agora é com vocês mesmo, Lara e Conrado, por favor. Bom, gente, a gente combinou aqui, bom dia, né, a todas, todos e todes. A gente combinou que eu vou fazer esse papel difícil de iniciar essa mesa, né? Eu e Conrado entramos num consenso, como a gente costuma fazer, né? Camila, uma pena que eu não estou te vendo aqui mais, mas já dizer assim do carinho por esse convite, por esse afeto, né? Logo desde o convite até agora aqui na abertura da mesa. Bom, gente, então vou fazer esse primeiro momento assim de agradecer, né? Mesmo além de dar bom dia, né? Como eu já fiz num domingo pela manhã, né? Em feriado prolongado. Então, assim, haja desejo de fato das pessoas estarem aqui com a gente. Então, já de antemão, agradecer muito e tomara que seja uma manhã inspiradora, minimamente, aí para a gente poder pensar esses dias que são tão difíceis, né? Têm sido tão difíceis já a gente pensando aí os próximos dias, né? Dia 6, dia 7, coisas que se montam aí que a gente precisa estar tão atento e forte, né? Então, dando esse bom dia, né? Primeiro também, já, né? Aproveitando para agradecer imensamente o convite das minhas amadas e amados do Núcleo Abrapso de Juiz de Fora, na pessoa da Camila, que estava aqui, mas outras tantas pessoas tão queridas para mim, assim, vou até falar um pouquinho disso já. Também com meu amigo querido Conrado. Então, assim, essa mesa o tempo inteiro, assim, desde o convite até agora, eu fiquei pensando muito sobre o quanto de afeto que tem, né? O quão é bom, assim, estar aqui, né? Construir nesse espaço-tempo aqui juntos. Se vocês ouvirem alguns barulhos, assim, é porque eu estou no interior, então acaba tendo barulho de cigarra, passarinho, cachorro, algumas coisas assim. Então, aproveitando ainda esse agradecimento, né? Assim, eu sempre que falo da Abrapso, assim, né? Sempre que penso o núcleo da Abrapso Minas, na verdade o núcleo de Juiz de Fora, mais especificamente, me vem assim uma quantidade imensa de afetações mesmo, né? Do modo como eu fui trilhando a minha trajetória lá desde 2010, né? Então fui recuperando um pouco dessa história, desde quando eu me juntei a algumas pessoas em Juiz de Fora, especialmente a minha orientadora na época, a professora Juliana Perucchi, que queriam produzir uma memória sobre a psicologia social em Juiz de Fora, né? E aí a gente literalmente foi bater de porta em porta, apresentando o núcleo nas universidades, a gente fez roda de conversa, foi para a rua, foi para a universidade, fez encontro regional, né? Conversamos com muitas pessoas, fizemos literalmente bandeira da Abrapso, né? Camisa, vestimos a camisa, e aí eu chego à conclusão assim de que a Abrapso fez morada em mim e eu fiz morada na Abrapso. Então eu costumo brincar que a Abrapso para mim tem cheiro de casa, assim, né? Porque foi onde eu comecei a sentir que o que eu pensava sobre o mundo, assim, especialmente na psicologia, poderia ter um lugar que me representasse de fato, assim, né? E aí digo isso especificamente do núcleo de Juiz de Fora, que coordenei por durante algum tempo, assim. Então, da felicidade de estar nessa mesa aqui também representando, e também da Abrapso Minas, né, em todos os eventos, os congressos presenciais, enfim, muita saudade desses momentos, e nacional também. Bom, então, na verdade, estou agradecendo ainda, né, mas ficar aqui de olho no tempo, vou pedir também para a Camila me orientar um pouco aqui com relação ao tempo, porque eu posso me perder, né, especialmente porque a gente está falando muito de afetos, né, então essas coisas elas podem acabar levando a gente para lugares e a gente se perde um pouco, assim. Mas esse agradecimento, então, ele já vai tomando um certo tom de história, assim, né, de memória. E antes disso, eu queria, na verdade, pedir licença um pouco para fazer isso, para
dizer de algumas coisas, de alguns afetos, né, como diz o nome dessa mesa. E aí, mais especificamente, eu gostaria de pedir licença para ler algumas coisas que eu fui escrevendo, né, ideias, palavras soltas e alguma trajetória possível aqui de ser sintetizada nesse nosso tempo de conversa. Então, eu tentei sintetizar, de fato, essas andanças, né, pensando o nome dessa mesa, entre territórios, afetos, andanças e mudanças, né, esses caminhos pela psicologia social, pela psicologia comunitária e pela psicologia política. Então, eu fui tentando escrever algumas coisas para não me perder muito, e aí peço licença para ler para vocês. Vou tentar fazer com que não soe cansativo num domingo de manhã, né, porque senão as pessoas vão dormir, literalmente. E aí também, então, pedir licença para, em alguns momentos, falar em primeira pessoa, né? A proposta não é que fique aqui falando minha história, minha vida, né? Mas, de fato, dizer do que me compôs, né? E continua me compondo nesse caminho na psicologia social e nesses encontros com a perspectiva comunitária e política, assim. Então, mas não que absolutamente assim a minha voz possa ser protagonista, né, dessa história sozinha, muito pelo contrário, né? Isso só se faz junto, só se faz coletivamente, né? Mas é que para falar de territórios, afetos, andanças e mudanças, como provoca o nome dessa mesa, eu não consegui me descolar desse corpo aqui, né? Desse corpo que me constitui, desse corpo que foi formado a partir desses encontros. E eu vou falar um pouco disso ao longo do tempo aqui, né? Então, só um minutinho aqui que me fugiu. Bom, e aí, dizer disso, assim, dizer então desse corpo que me compõe, que vem junto comigo nessa trajetória, que é construído a partir dela, né, é também dizer então das minhas marcas, né? E aí, já de antemão dizendo, colocando isso aqui, né, dizer das minhas marcas como mulher branca, cisgênero, como professora, como psicóloga, como sudestina, né, situada no sudeste do país, mas também em trânsito por diferentes estados, isso me compõe muito, especialmente nos últimos tempos, como mulher não mãe, e aí com algumas afetações também relacionadas a isso, e lembrar, então, nesse caminho, das tantas pessoas que vieram antes de mim, especialmente quando a gente fala de Abrapso, assim, eu sei que tem outra mesa nesse mesmo momento acontecendo, que é uma mesa que eu mesmo gostaria de assistir para dizer da história da Abrapso, da Regional Minas, né, da Abrapso. Então, muita honra, assim, de, em alguma medida, poder contar um pouco, fazer parte dessa história, né, assim. E aí, ao fazer essa reflexão, dizer também desse corpo, então, que me constitui no encontro com essas andanças, com essas mudanças e nesses caminhos, né, no encontro com essas pessoas. E aí, para isso, fazer o exercício de entender do que ele escapou, justamente por ser branco, portanto, pelo que ele passou, justamente por ser mulher, então, e por como foi composto nos encontros que tive e nos que não tive, pelos lugares em que me foi autorizado caminhar, e aqueles que eu nunca conheci, nunca coloquei os pés, né, e como essas situações, né, essas relações vão nos produzindo enquanto sujeito, né? E aí, então, peço licença também para fazer isso, tentando romper, né, não sei nem se consigo, mas fazendo o exercício de uma certa ruptura, talvez com algumas expectativas acadêmicas, assim. Então, acho que já pontuando um pouco nesse sentido, né, expectativas acadêmicas ou academicistas, né, que tanto me formaram ao longo dessa trajetória, e provavelmente formaram a muitas e muitos aqui, né, o que estão assistindo agora ou que podem assistir em outro momento. Então, formaram esse corpo, psicóloga, professora, em enquadramentos não necessariamente meus, não necessariamente nossos, né? Mas enquadramentos, então, que dizem de uma perspectiva acadêmica não latina, não mulher, não preta, não afetiva, não intuitiva, não bruxa, não indígena, não margem. Então, sempre muito marcado por essas perspectivas que nos endurecem demasiadamente. E aí eu vim tentando, ao pensar essa mesa que mobiliza tantos afetos, justamente pensar uma produção aqui que possa ser uma conversa, que possa ser um diálogo, que possa ser
um tanto história, um tanto memória, um tanto perspectiva de futuro, assim, né? E aí faço isso muito na tentativa de tentar, de me livrar, mesmo que momentaneamente, mesmo que aqui nesse domingo de manhã, somente conversando com vocês, né? Dos aprisionamentos que me assombram, né? E que nos assombram também. Assombram a quem decide caminhar pelas estradas da psicologia social, da psicologia comunitária, da psicologia política, né? E por um caminho de sertão crítico, né? Como questiona, um sertão crítico que questiona as hegemonias do mundo, né? E aí eu não posso deixar de marcar, e na verdade nem deixar de falar, que nos inspira muito, eu sei que a mim e ao Conrado, o nome desse evento, né? A gente conversava aqui rapidamente antes, e o quanto pensar a beleza do nome que dá título a esse encontro regional, né? Sertão, né? E talvez seja, fico pensando que talvez seja essa mesma sensação que acompanha a quem da psicologia social e comunitária se aproxima, assim, né? Fazer parte de um sertão na psicologia, um sertão cheio de questionamentos, cheio de dobras, de aridez, de rugosidades nessa terra, território que a gente tenta pensar aí, né, nesse espaço e tempo. Essa terra, território também de saber e de fazer da psicologia nesses diversos encontros, especialmente da psicologia social, né? E eu, particularmente, simpatizo muito com essa ideia de uma rugosidade da terra, que eu vou tentar dizer melhor ao longo aqui da minha fala. E aí, ao pensar, né, nesse sertão, em territórios, afetos, andanças e mudanças, me veio um trecho de um livro que eu li recentemente, que eu acho que vale trazer aqui, como diz o Conrado, né, numa conversa que a gente teve, daqueles livros que já nascem clássicos, né, já nascem representando tanta história, que é o livro Torturado. A todo tempo que eu fiquei tentando pensar para a minha fala e o posicionamento, né, para essa mesa, me veio a leitura do Torturado, assim, do Itamar Vieira Júnior, né, o autor. E aí eu queria ler um trechinho, só para dar, né, continuidade aqui, aquecimento ao que eu venho tentando elaborar para dizer aqui, né? O trecho do livro diz assim: o chão da nossa casa e os caminhos da fazenda eram de terra, de barro apenas, que também servia para fazer a comida de nossas bonecas de sabugo e de onde brotava quase tudo o que comíamos, onde enterrávamos os restos do parto e o umbigo dos nascidos, onde enterrávamos os restos de nossos corpos. Então, pensando a terra a partir da vida, pensando a terra também a partir da morte. E aí, nessa reflexão que eu fui buscando fazer para pensar essa mesa, me vem na memória que no caminho, nesse caminho de encontro com a psicologia social ao longo da minha trajetória, por muitas vezes eu ouvi que para se aproximar, né, para trabalhar com a psicologia social, era preciso se sujar de terra, né? Eu ouvi e reproduzi que a psicologia precisava sujar o pé de barro. Acho que algumas de vocês já devem, e alguns, né, já devem ter ouvido isso, assim. Ouvi também de trabalhadoras das políticas públicas, né, que trabalhar na ponta da política pública era estar suja de terra, né? E isso sempre me fez muito sentido, inclusive conduziu boa parte das minhas visões, assim. Me dizia muito da aproximação com o mundo, né? Um mundo não tão meu, né, muitas vezes, mas um mundo necessariamente meu, e que eu precisava me fazer pertencente, assim, me fazer próxima, e, portanto, um campo social, comunitário e, por isso mesmo, político, né? Mas aí, com essa leitura de Torturado e tentando assimilar toda essa trajetória, e também pensando para essa mesa aqui hoje, eu fico pensando, então me peguei refletindo que a gente não se suja de terra, né? Mas sim a gente se marca dela. A terra não suja, a terra não é suja, né? Mas a terra marca. Ela marca de formas diferentes a diferentes corpos. Ela diz de onde a gente veio e por quanto tempo a gente caminhou para chegar até onde chegamos, né? Ela marca como identidade, marca como poeira, marca como subsistência, como luta, como casa, como disputa e como tantas outras relações, né? E do lugar da psicologia social,
acredito que a gente deve fazer corpo com essas marcas, né? Se aproximar, caminhar junto, conectar os passos. Então, posso dizer que nesse caminho, nessa trajetória, aprendi com a psicologia social e hoje, né, falando aqui, aprendo nesse sentido de que a gente se marca de terra, né? Terra, a gente não necessariamente se suja dela. Bom, e isso me faz pensar, além dessa trajetória na psicologia social, dos encontros, então, e dos aprendizados também que eu tive ao longo desse tempo com a psicologia comunitária, né? A mim, a psicologia comunitária ensinou, sobretudo, e de uma forma talvez mais poética, assim, a observar os voos e a analisar os pousos na relação com o mundo, na relação com as pessoas, na relação com os territórios, comunidades. Pousar sem levantar muita terra, assim, já que a gente está falando de terra, né? Não ser violento, a não ser invasor ou invasora, a não repetir o colonizador ou a colonizadora que há em nossos corpos necessariamente, né? Sentir o que o meu corpo representa por levar nele as suas marcas e por chegar em um território distinto, um território outro, né? Observar o voo e as mudanças produzidas por esses voos, a ouvir as histórias e a ler os olhares, a sentar no chão, a entender o que pode ser produção de um certo comum. Acho que isso são aprendizados fundamentais nessa nossa relação, né, nas possíveis relações com os campos comunitários, com o campo da psicologia social, da psicologia política, né? E, sobretudo, então, nessa trajetória, compreender que esse caminho, por si só, é um caminho político, enquanto posicionamento, né? Como condição para gerarmos brechas que apontam, então, para outros mundos. Nos leva, então, a entender que, no meio do caminho, para quem que nós vamos dar a mão e contra o que a gente, de fato, vai precisar lutar. A quem a gente silencia quando, historicamente, nos é permitido falar, por exemplo, o quanto de diferença e de violência tem nas relações entre os nossos corpos, né? E aí, então, continuando nessa caminhada, nessa trajetória dos caminhos e descaminhos, do que a gente aprende e apreende, o quanto que nós somos atravessados por esses encontros, especialmente esses encontros que a gente está dizendo aqui nessa mesa, né? Eu começo, então, a pensar também nesses aprendizados a partir de uma aproximação mais recente que eu tenho tido, assim. E aí, só um parêntese, nessa mesa, como o próprio título possibilita, né, eu me coloco, então, a tentar fazer uma possível síntese entre esses diferentes contextos e o que a gente vai aprendendo disso, que tipo de produção, de saber e de fazer, e de corpo, de existência e de posicionamento que a gente vai conseguindo somar, né, para tentar minimamente trabalhar para possíveis transformações dentro do projeto de sociedade vigente que a gente sabe que tem em marcha, né? E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então, assim, para caminhar um pouco mais nessa história, nessa fala, nesse texto, né? Hoje eu reconheço que o encantamento por percorrer as forças e acompanhar os fluxos das relações, eu trago justo desse meu encontro mais recente com a psicologia política, né? Foi a partir da perspectiva da psicologia política que eu comecei a voltar o meu olhar para a força das instituições, assim, né? E tenho pensado muito sobre isso. Inclusive, quando o Vitor, né, me apresentou, eu sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo e professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo. Por que eu repeti isso? Assim, porque pensar as instituições tem sido muito forte nesse meu caminho mais recente, inclusive, né? E aí pensar a força das instituições é pensar também o quanto dela tem nos moldes que tantas vezes nos aprisionam, né? Nos aprisionam muito em função de um certo entristecimento, né? Um entristecimento coletivo, né? Fabricado pelas relações de exploração do corpo, especialmente quando na relação com o trabalho
ou na dependência ou na ausência dele, né? Na precarização dessas relações com o trabalho, por exemplo, né? Então, pensar essas relações institucionais, eu acho que é muito fundamental, assim, para pensar o quanto e como nós podemos ou então temos que produzir alegria nos espaços possíveis quando estamos dentro dessas instituições, mas, sobretudo, também fora delas, assim, né? Como podemos pensar outros elementos possíveis de produção de encontros alegres, né? Se a gente for falar mais nessa perspectiva spinozana. Então, é por isso, talvez, assim, né, que voltando um pouco mais no início da minha fala, eu dizia que me agrada pensar que eu simpatizo de uma certa forma, quando a gente pensa essa terra-território, né? Eu simpatizo com a beleza das rugosidades da terra, né? E aí eu convido vocês, a quem estiver assistindo aí, a tentar pensar o que é uma terra rugosa, né? O que é uma terra cheia de vincos, cheia de estrias, né? Já que a gente está dizendo desse sertão crítico, né? Na psicologia social. Então, convido vocês a pensar um pouco essa imagem de uma terra com rugosidades. E eu digo aqui, né, estou aqui me dizendo uma certa encantamento com essas rugosidades da terra. Porque as estrias, os vincos, as rugas dessa terra, elas podem nos dizer que é possível criar caminhos outros, né? As rachaduras, elas de uma certa forma duvidam de uma certa linearidade da vida. As rugosidades, elas dificultam que as práticas, que as políticas de subjetivação em curso, especialmente nesse projeto de sociedade capitalista, extrativista, neoliberal, machista, patriarcal, racista, né, impede que essas formas aproveitem dessa superfície lisa, né, da lisura dessa superfície para espraiar suas formas mundo, né? Então, a superfície lisa, ela nos pede aparentes consensos, né? Já o não liso, o rugoso, como eu disse, nos convoca a contornar a repetição e a naturalização da vida e a produzir outros caminhos, né? A contornar. Então, eu entendo que essa rugosidade da terra, ela dá lugar ao dissenso, no encontro com outros afetos, com outros corpos pelo caminho, entendendo que é a partir da diferença que a gente vai conseguindo produzir outros caminhos, né? E aí, para me inspirar, para tentar, aí, então, me conduzir para o final da minha fala, né, eu volto para um trecho do Torto Arado, que acompanhou, né, a reflexão para a gente pensar aqui essa mesa, e aí eu me encontro com a Belonísia, que é uma das protagonistas da história do Torto Arado, sem dar nenhum spoiler aqui para quem ainda não leu, mas já indicando fortemente para que leiam, porque eu acho que é bastante transformador, assim. E aí, nesse encontro com a Belonísia, com essa protagonista do livro, ela diz, em um dado momento que mexeu muito comigo, que ela aprendeu com o pai que o vento não sopra, ele é a própria viração. E que se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Diz, então, o Zeca Chapéu Grande para a filha dele. E aí fico pensando muito sobre isso, nessas andanças, nessas mudanças, nesses territórios, nesses afetos e os encontros que a gente tem ao longo dessas estradas, né? Especialmente pensando a psicologia social, que talvez seja por isso que a gente continue falando de movimento, né? Talvez seja por isso que a gente continue caminhando, mesmo quando seria preciso parar radicalmente pelo que a gente está vivendo. Parar diante das quase 600 mil vidas perdidas em decorrência de um projeto de não manutenção dessas vidas, né? E todas as pessoas enlutadas pelas suas famílias. Seria preciso parar diante dos massacres que nós vivenciamos cotidianamente, das populações indígenas, das populações periferizadas, das populações LGBTQIA+, das juventudes negras no Brasil, parar diante do desmatamento, parar diante da ascensão do fascismo, das políticas do medo e do ódio, da precarização orquestrada das nossas vidas e dos nossos corpos. Seria preciso parar radicalmente, né? Mas talvez, me inspirando então no Zeca Chapéu Grande, na Belonísia, que vai dizer que
se a gente não se movimenta, não tem vida, né? Talvez seja mesmo por isso que continuamos a caminhar. Porque é preciso sentir o movimento do ar, é preciso sentir o vento no rosto, né? Para sentirmos, então, que ainda há vida. E aí, pensar tudo isso, né, é talvez a intenção aqui, né, para a gente finalizar, eu já finalizando a minha fala, a intenção aqui é trazer talvez um ponto comum, onde é que a gente se encontra, onde é que a gente se esbarra, né, para que a gente possa olhar para as rugosidades dessa terra, entender que é a partir dela que muitas vezes a gente pode parar determinados projetos de subjetivação que nos roubam de nós, que sequestram a nossa alegria, que sequestram os nossos tempos, né? Enfim, que nos produzem tantos entristecimentos. E aí é no encontro dessas andanças, dessas mudanças, desses trânsitos que a gente faz e que a psicologia social, a comunitária e política tanto nos proporciona, né? Que a gente vai formando um corpo forte, um corpo coletivo, um corpo de luta, um corpo que ainda ousa esperançar em alguma mudança possível, né? Então, que a gente possa se encontrar por esse caminho para construirmos juntas e juntas algum futuro possível, né? Então, acho que é isso, gente. Espero que tenha dado para entender alguma coisa dessas ideações, desses escritos, dessas inspirações que me surgem quando eu penso nessas afetações que a gente vivencia a partir dessas trajetórias, tá bom? Obrigada. Que potência, professora. Muito obrigado, né? Nós começamos aí com chave de ouro, uma fala aí com muito acolhimento, uma fala muito potente, né? A gente percebe aqui no chat que a galera está vibrando com a sua fala. E para darmos sequência, eu passo a palavra agora para o professor Conrado. Professor, fique à vontade, tá? Gente, bom dia. Que bom estar aqui nessa manhã de domingo, né? Com tanta gente boa, na companhia de tanta gente que para mim é tão significativa e que me faz relembrar mesmo a importância do núcleo Abrapso de Juiz de Fora e por isso a importância da Abrapso, né? Da nossa regional e das nossas formas de se encontrar. Assim, essa mesa pude estar ouvindo a Lara agora e a Camila também mediando, né, que esse encontro das últimas 3 coordenações, né, do núcleo, nessa perspectiva, né, que nós estamos nesse espaço tão importante mesmo que é a Abrapso, e é nesse espaço que eu me encontrei, é nesse espaço que eu me estreitei parcerias. Eu falo tranquilamente que antes de eu participar do núcleo Abrapso de Juiz de Fora, eu me sentia solitário, né, e encontrar com essas pessoas tão de luta, assim, na Abrapso foi, de fato, uma reviravolta, assim, no meu caminho de formação, no meu caminho de reflexão em psicologia. Bom, para começar, né, eu preciso me posicionar aqui, que eu me encontrei na Abrapso e me encontrei também, enquanto profissional de psicologia, a partir da psicologia comunitária. É na psicologia comunitária que eu me reconheço como psicólogo. E nesse breve momento aqui, eu peço ajuda para a Camila também, para poder me organizar no tempo, aqui, senão eu vou me perder. Eu não tenho pretensão aqui agora de trazer nenhuma novidade teórica ou de trazer altas práticas inovadoras. Também essa minha fala aqui não vai ser uma sistematização de pesquisa,
nada disso, mas sim umas reflexões sobre um caminho percorrido e um caminho que ainda continua. Então, conversando um pouco com a Lara antes, ela me ajudou muito. A Lara me ajudou muito a organizar na minha cabeça uma coisa que estava meio que emaranhada. Ela sintetizou, depois que eu contei da minha ideia para ela, ela sintetizou na seguinte frase, que é fazer uma reflexão sobre o encontro com as pessoas e as formas de caminhar. As suas formas de caminhar, as minhas, né? E as nossas formas de caminhar. Que é para, de fato, a gente discutir a nossa relação enquanto sujeito com o mundo. Esse sujeito que está em movimento, constante movimento, esse mundo que também está em movimento, em constante transformação. Então, nesse sentido, eu vou citar nomes aqui, né? Pessoas que, para mim, são queridas, pessoas que, para mim, são companheiras, né? Falar de vidas que são singulares, mas que trazem essa marca mesmo, né? De uma luta, de um processo histórico, que traz as marcas das nossas contradições do dia a dia. Para fazer isso, me inspirei, podemos dizer assim, em 5 coisas, em 5 inspirações. Inspiração 1 é o livro Agenor no Mundo, que eu já falei com ele, quem me conhece, eu sempre falo desse livro, que para mim ele revirou também a minha formação em psicologia, e Agenor no Mundo é o livro da Kátia Marreira, da Federal de Santa Catarina, é um estudo psicossocial da identidade. É um livro de 1994, ele é mais antigo, assim, e eu descobri ele, não foi por indicação, mas é porque eu gosto de ficar viajando em sebos, em lojas de livros usados e tal, e vi a capa, aquela capa me atraiu muito, que era uns prédios de cidade, umas vacas, uma coisa assim, meio rodando na capa. Aquilo me atraiu a ler, né, um pouco ali de alguns trechos, e percebi, assim, né, quanto que é importante essa psicologia social que tenta dar conta da vida de uma pessoa singular, o Agenor, os seus embaraços, as suas encruzilhadas na vida, e como que essa história me chamou a atenção mesmo, né? A partir da história de vida, de uma singular pessoa, dá para a gente poder perceber as contradições, analisar as contradições da nossa realidade, né? A segunda inspiração é um filme chamado Arábia, é um filme daqui de Minas Gerais, do Afonso Uchoa e do João Dumas, que ele foi rodado em 2017. Ele chama Arábia. Eu não entendi muito também bem o porquê desse nome Arábia, mas ele diz de uma saga, de uma epopeia, de uma encruzilhada, enfim, de um jovem trabalhador comum aqui em Minas Gerais, chamado Cristiano, e seus percalços aí por um acidente de trabalho que marcou a vida dele. Assim. Eu não vou falar mais nada, vejam, né? Vejam o filme Arábia, de Afonso Uchoa e João Dumas, de 2017. A terceira inspiração foi, no último mês, eu participei de um evento online, onde professoras da UFERSA, que é a Universidade Federal do Semiárido, com um polo em Angicos, que é uma universidade federal nova, tem pouco mais de 10 anos, estavam trabalhando lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, as memórias, as narrativas dos alunos e das alunas do Paulo Freire, quando ele fez uma experiência, aquela experiência que foi paradigmática de educação popular em Angicos no início da década de 60. E aí aquela professora falou o seguinte, eu me perdi agora no nome da professora, depois eu vou procurar aqui o nome dela. Ela disse o seguinte, eu fui para Angicos para poder encontrar Paulo Freire nas ruas. Isso me fez pensar demais. O que seria se encontrar Paulo Freire nas ruas, né? Traduziu, acho que um pouco daquilo que eu não tinha palavra para poder expressar. Porque também é um desejo meu de encontrar com Paulo Freire nas ruas, de encontrar com Inácio Martim Baró nas ruas. Quando eu fui no Encontro Nacional da Abrapso, em 2019, era um desejo muito grande de encontrar com a Silva Lane nos corredores da PUC São Paulo. Quero encontrar com a Ecleia Boas, né, que trabalha a perspectiva da memória. Quero topar com Orlando Falsborda pelas ruas também. Enfim, todas essas comunidades onde passo. Muito desejo de encontrar com o Marcos Vinícius de Oliveira Silva, que é o nosso Marcos Matraga, que para mim, apesar de eu não ter conhecido ele pessoalmente, né, foi um importantíssimo psicólogo, foi assassinado em conflitos do campo e tal. E queria muito estar aqui aí em Montes Claros para poder pisar essa terra, para poder conhecer um lugar que eu não conheço, e aí em Montes Claros também encontrar com Darcy Ribeiro, né, pelas ruas, né, ou pelos cantos de Montes Claros. Então, a quarta inspiração é um texto da Denilde Petrina, que é uma
professora de filosofia aqui em Juiz de Fora, mas mais do que isso, mais que professora, ela é liderança comunitária, mulher negra, de periferia, trabalha pela perspectiva mesmo da cultura hip-hop aqui em Juiz de Fora, uma liderança histórica, e ela escreve um texto que foi publicado em 2020, no ano passado, que a caminhada é uma construção coletiva e a filosofia não se separa da vida. Né? Então, é um texto maravilhoso que ela fala o seguinte, que a filosofia está em nós, nas memórias dos nossos ancestrais, nas ruas, nos becos, nas vielas das comunidades periféricas, nas letras de rap e também nas poesias dos jovens do slam de Perifa, que é uma batalha de slam de poesias que acontece aqui em Juiz de Fora, de onde eu falo. Então, eu peço licença aí para a dona Denilde Petrina, é uma grande, nossa, muito firmeza ela, e peço emprestado esse título aqui para poder dizer também que a caminhada é uma construção coletiva. E a psicologia, ela disse da filosofia, e a psicologia ela não pode se separar da vida. A quinta inspiração, e a última, tem muito mais outros, né? Mas eu escolhi esses aqui só para poder sintetizar. É também a leitura do Torto Arado do Itamar Vieira Júnior, né? Como a Lara também já falou para vocês aqui. E uma página que me chamou muita atenção é a página 170. Eu vou ler aqui. Se soubesse que tudo que se passa em meus pensamentos, essa procissão de lembranças, enquanto meu cabelo vai se tornando branco, no meu caso ainda perdendo cabelo, serviria de coisa valiosa para quem quer que fosse, eu teria empenhado em escrever da melhor forma que pudesse. Aí, tá falando aqui a Belonísia, quando ela começa a ler, e ela passa a ter fome de leitura, como ela fala. Essas histórias que encontrava nos livros e ouvia da boca do povo, vão se desenrolando em minha cabeça como um novelo de malha de apanhar peixe. Quando sento quieta para costurar uma roupa velha, ou levanto a enxada para devolvê-la de novo ao chão, abrindo covas, arrancando as raízes das plantas, é que esse fio que tem sido meu pensamento vai se fazendo trama. Então, o que me chamou muita atenção é isso, essas histórias que eu encontrava nos livros e as histórias que eu ouvia da boca do povo. Então, tentando fazer uma junção disso tudo, né, dessas histórias aí, tanto da psicologia, de outras áreas do conhecimento, daquilo que a gente lê, Darcy Ribeiro, como eu falei, Paulo Freire, Inácio Barros, Silva Lênia, Cleia Borges, juntando essa galera toda. Eu quero encontrar nas comunidades, encontrar no território onde eu piso, esses autores, e nessas comunidades eu acabei encontrando com pessoas. Né? Então, é disso que eu vou falar, dessas pessoas em movimento, assim. Que são histórias de vida incríveis, né? Ao mesmo tempo de pessoas comuns, e eu não quero falar também como é que essas pessoas venceram na vida, com tantas adversidades, aqui não se trata disso, né? Mas como que elas representam essas pessoas com quem encontrei aqui, que eu escolhi algumas, com quem encontrei na vida cotidiana, que são sujeitos singulares, mas que trazem essa marca de uma história coletiva, né? Aí, ao se transformarem a si mesmo, transformam a realidade está o tempo todo os transformando. Então, todas essas pessoas que eu vou citar aqui, vários nomes, têm essa capacidade de transformar a realidade, transformando a si mesmo, né? Então, eu queria registrar também que eu escutei ontem um mini curso muito bonito da Thaisa Almeida, que é aí de Montes Claros, que também parece que fez um caminho parecido na pesquisa dela, e aí aquilo confirmou um pouco dessa minha ideia também, de reflexões sobre as mulheres, personagens presentes na obra de João Guimarães Rosa, e ela relaciona essas mulheres personagens nos livros, né, essas histórias dos livros, com as histórias da vida que ela ouviu da boca do povo, que ela ouviu ali participando ou promovendo uma roda de terapia comunitária aí na região de Montes Claros, em Ponto Chique. Enfim, são muitas pessoas, né, que eu vou falar aqui, algumas eu tenho uma relação de profunda amizade, uma relação mais aprofundada, que a gente pode até dizer de uma amizade política, uma amorosidade rebelde, uma amorosidade libertadora. Outros eu conheci mais ou menos há pouco tempo, mas mesmo assim também nutro relação de profundo respeito e admiração, né? No final das contas, são pessoas que eu quero manter por perto. Eu começo falando dele, o Zé Divino, Zé Divino Aranã, né? Anteontem eu estava com ele aqui, e ele também se apresentou assim para as pessoas, Zé Aranã, sou o Zé Aranã. É um homem camponês, mora aqui no assentamento Denis Gonçalves, eu falo aqui em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Existe um assentamento de reforma agrária aqui organizado pelo
MST, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Zé Aranã aqui mora, e ele se identifica enquanto Aranã, que é um povo indígena, que essa busca pela essa identificação étnica também dos Aranãs é bem recente, que se trata do final dos anos 90, quando eles começaram a se reconhecer, esse grupo começou a se reconhecer como Aranã, como povo indígena, né, que habita mais ou menos ali a região do Vale do Rio Jequitinhonha e do Mucuri, e eu vi o Zé aqui em Goianá, aqui na zona da Mata Mineira, falando isso. Eu sou um dos 900 mil parentes, como eles falam, né, que no último censo do IBGE se identificou como indígena. Então, Zé Divino é velho de guerra, na luta pela terra, já rodou um monte de canto, e se encontrou na luta pela terra no MST há décadas, já há muito tempo, desde a década de 80, me parece. E ele sempre teve presente muito nas lutas pelo Vale do Rio Doce, ali, né, pela região do Vale do Rio Doce, onde viveu muitos anos, e agora está aqui no assentamento Denis Gonçalves, na zona da Mata Mineira. Aí me fez lembrar de uma música, assim, que foi cantada pelo Décio Marques, que é muito da região de vocês aí, do norte de Minas, né, dos sertões norte-mineiros, que diz que eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar, eu moro na casca da lima, moro no caroço do Juá. Vocês lembram dessa música? Eu vou até cantar aqui, para ficar mais bonito, né? Eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar. Ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Moro na casca da lima, no caroço do Juá. Ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Então diz dessa música, né? Eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar, moro na casca da lima, no caroço do Juá. Então, quanto que o Zé Aranã está transitando pelos territórios de Minas aí, né? Carregando a sua ancestralidade e se reconhecendo enquanto povo indígena, que ele sempre fala, o nosso povo está disperso. Porque para muitos ele não é indígena. Muitos olham para ele, não, o Zé é aquele lá que roça a terra, aquele camponês, ele não é indígena, não. E ele fala, não, eu sou indígena, mas meu povo está disperso. A gente está tentando ajuntar nosso povo, né? E aí, nessa história do Zé Divino, eu vejo muito esse período histórico que a gente está vivendo, que é a luta pela terra no Brasil, e esse momento histórico aqui do julgamento do marco temporal, que busca, essa tentativa de buscar reconhecer o direito à demarcação de terra, mas nessa lógica do marco temporal só poderia se reconhecer esse direito à terra quando os povos conseguem comprovar a ocupação em 1988, coisa que não faz sentido nenhum, né? Que os povos indígenas estão constantemente em movimento, em transição, e muitas vezes são expulsos das suas terras, são expulsos dos seus territórios de origem, por conta mesmo dessa violência sistemática da colonização, né? Então, quando eu olho para a história do Zé Divino, eu olho para essa história da dispersão e dessa violência sistemática ao seu povo, né? Então, isso não considera essa questão do marco temporal, não considera essa violência sistemática, e a gente vê presente essa contradição, né, nessa história toda, que ao mesmo tempo que esse projeto de colonização, esse genocídio dos povos indígenas avança no Brasil, e a gente vê também suas expressões atuais, né, do conservadorismo, das forças do neofascismo, do avanço no agronegócio, também avança as mobilizações indígenas desse nível nacional, assim, né, e aí coloca em disputa isso, né, que por um lado esse povo da mercadoria, que assim chama a gente, né, os não indígenas, como Davi Copenaua fala no livro também, que é outro livro paradigmático do nosso tempo, que é o A Queda do Céu, ele chama a gente de povo da mercadoria, né, ao mesmo tempo essa contradição entre o povo da mercadoria, que somos nós que a gente enxerga a terra só como mercadoria, e os povos indígenas que estão lutando pela terra. Então não dá para poder dissociar isso do nosso processo histórico. Aí eu leio aqui, peço licença também para vocês aí, de Montes Claros, para ler um pouco um trecho do Darcy Ribeiro, que fala dessa nossa realidade, dessa dupla consciência, aí, como o Bruno Simões costuma falar, esse meu amigo Bruno Simões, que ele fala que a gente traz na nossa pele, na nossa alma, no nosso corpo, a marca de quem foi escravizado e a marca do
colonizador também, né? Está aqui no povo brasileiro de Darcy Ribeiro. Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Ele está falando do processo da colonização. Todos nós brasileiros somos carne daqueles pretos, daqueles indígenas supliciados. Todos e cada um de nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que o supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz, a que se conjugaram para fazer de nós essa gente sentida e sofrida que somos, e essa gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos, de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sofrimento, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzido para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta, de levar sempre conosco a cicatriz do torturador, impressa na alma, e pronta a explodir na brutalidade racista e na brutalidade classista. É ela que encandece ainda hoje em tanta autoridade como Jair Messias Bolsonaro, autoridade brasileira predisposta a torturar, predisposta a se viciar e machucar os pobres, que lhes caem as mãos. Ela, porém, provocando crescente indignação em nós, em cada um de nós do povo brasileiro, nos dará forças amanhã para conter os possessos, conter os fascistas, os protofascistas e criar aqui uma sociedade mais igualitária. Então, a gente está falando dessa potência dos afetos, né? Eu lembro também da digna raiva dos zapatistas, né? E essa raiva também que pegou o Davi Copenau na Queda do Céu, quando ele fala, contando, né, sobre a epidemia pela fumaça, a fumaça de epidemia que matou grande parte do seu povo lá na década de 50, quando ele era ainda jovem. Aí ele fala, essas mortes pela epidemia me enfurecem, me fazem enfurecer até hoje. Aí o Davi Copenau fala, e é dessa fúria que me vem a força de falar duro com os brancos. Né? Então a gente estava falando aqui do Zé de Vinho, né, do Aranã. Aqui em Goianá também a gente tem a marca da colonização, essa marca do processo histórico brasileiro, né, muito presente. Aqui existe uma gruta, a Toca da Índia, ou a Gruta da Serra da Babilônia, que é uma gruta onde foi encontrado um cemitério indígena. E esses corpos indígenas sofreram uma mumificação natural e foram descobertos aqui pelos fazendeiros na região, quando se começou ali a monocultura do café, isso lá na segunda metade do século XIX. E essas múmias foram encontradas aqui numa gruta, aqui em Goianá, nessa cidade onde meu pai nasceu, e foram doadas para Dom Pedro II, quando ele visitou aqui uma região. E olha que coisa interessante, assim, né? Como que esses corpos indígenas, né, também dizem da nossa realidade. Algumas pesquisas, né, revelaram que esses corpos mumificados eram 3 pessoas, uma mulher de 24 anos, possivelmente 2 crianças, possivelmente filhas, né? Uma criança de 1 ano e um recém-nascido, e que essas pesquisas mais recentes indicam que esse corpo mumificado era do século XV, ou seja, a gente está falando, então, portanto, do ano de 1400, mais ou menos, do princípio, 1400 e poucos, né? Então, portanto, antes da chegada dos colonizadores, desse encobrimento do Brasil. E tudo indica que eram índios machacalis, indígenas machacalis, que hoje vivem no norte de Minas, pela região do Vale do Jequitinhonha também, né? E aí, essa lógica do marco temporal, né? Como que não faz sentido, porque hoje, para quem estudou aqui um pouquinho da realidade, a gente quase não estuda na escola, mas a gente vê muito que aqui na região quem habitava eram os indígenas puris. Os indígenas puris. E aí, naquele momento, portanto, do ano de 1400, quem estava aqui eram os machacalis. Então, eram outros grupos, né? Como que demonstra também que esses povos estão em constante movimento. Aqui conheci outras pessoas também, né, nesse assentamento de Denis Gonçalves. Esse mesmo lugar onde vive o Zé Aranã, onde tem essa gruta. Conheci a Dona Neuza, conheci o Sr. Milton. A Dona Neuza de uma alegria tão diferente que eu fico até espantado quando me falaram uma vez que ela foi diagnosticada com depressão por alguns médicos na cidade. A Dona Neuza e o Sr. Milton, o Sr. Milton é tipo um José Alcino, sabe? O Zeca Chapéu Grande aí, que é pai da Bibiana e da Belonise, filho de Dona Ana, que a Lara comentou. É aquele curador, sabe tudo de benzeções. A Dona Neuza também, né? Tipo uma donana, assim, sabe tudo das ervas, das plantas, das massagens, dos cuidados, né? E todo dia aprendo sobre essas práticas de cuidado, essas noções de cura.
E aí eu fui descobrindo também nesse território, isso que é uma grande riqueza para mim, que é essa concepção de saúde para o povo da MST, que é a saúde como capacidade de lutar contra tudo aquilo que nos oprime. E é isso, o que a gente sabe sobre saúde, o que a gente interpreta como doença, o que a gente entende como cuidado, né? Comecei a ler lá atrás, lá na formação em psicologia, aquele texto da Mary Jane Spink, né, sobre a construção social do saber sobre a saúde da doença, e eu sempre fiquei matutando assim, né, sobre o que seria esse cuidado, o que seria saúde, e fui encontrar para mim uma concepção ampliadíssima, né, dentro do MST, quando eles trabalham essa concepção que saúde é a capacidade de lutar contra tudo aquilo que nos oprime. A gente sai dessa concepção tão estreita, né, e conversando muito, né, a última vez que eu ouvi o Sr. Milton, a Dona Neuza, a Marlene, a Carol, trabalhando nessa perspectiva do cuidado, foi para mim um encontro muito, muito forte, assim, quando eles começaram a cuidar de agentes comunitários de saúde que estão trabalhando, lógico, profissionais de saúde estão trabalhando na linha de frente da pandemia da Covid-19, né? Fizeram esse cuidado também, ou seja, agentes populares de cuidado, os bruxos, as bruxas da saúde aqui do MST, aqui na região, fazendo cuidado para os médicos, fazendo cuidado para as enfermeiras, fazendo cuidado da saúde para agentes comunitários de saúde. Então, numa troca muito bonita, assim, né, entre saberes populares em saúde e as práticas profissionais, né, academicistas, né, ocidentalizadas. E aí eu percebo também um pouco de rugosidade nesses caminhos aqui, né, Lara, que a Lara falou, né, desses caminhos alternativos, os agentes comunitários de saúde andando muito por todos os caminhos de Goianá, por todos os caminhos desses rincões do Brasil, para poder produzir saúde. Aí, o que eu vi, assim, diante dos meus olhos, ajudei a preparar também, junto com o setor de saúde da MST. Um escaldapés com ervas aromáticas, um escaldapés e uma massagem nos pés desses agentes comunitários de saúde que andam por toda Goianá e que andam por Brasil afora, né? Então, cuidando desses pés, desses trabalhadores, assim. Então, ali me ampliou, né, muito essa concepção de saúde. Poderia falar de muitas pessoas aqui, poderia falar da Dona Geralda, da Dona Geni, da Dona Jovina, que as meninas também, de um projeto de extensão aqui de Sarandirando, né, que já apresentaram um pouco agora no GT, mas não dá tempo, mas que no final das contas, né, quando eu falo de Zé Aranã, quando eu falo da Dona Neuza, do Milton da Saúde, né, como ele se apresentou, eu sou o Milton da Saúde. Quando eu falo dessas pessoas, eu lembro, né, dessas personagens da literatura aí, da Salu, da Dona Ana, da Belonise, da Bibiana, dessas mulheres, desses homens que estão trabalhando, né, nessa perspectiva de uma saúde de ser sujeito comunitário, né, que não é aquele sujeito tão individual, assim. E para fechar, e todas essas pessoas que no final das contas constituem a nossa identidade, constituem a nossa forma de ver a vida, de se posicionar no mundo, de transformar essa realidade, né? Então, o encontro com a indígena que foi enterrada, então, nessa gruta lá de Goianá, que eu não sei nem o nome dela, encontro com o Zé Divino, encontro com a Dona Neuza, com a Marlene, com o Miltinho, encontro com essas pessoas, com a agente comunitário de saúde que foi cuidado, enfim, todas essas pessoas que estão aí na raiz, né, da nossa identidade, que diz quem somos, né, quem nós somos enquanto povo brasileiro, e diz de cada um de nós. Para fechar aqui, para não me alongar tanto, teria outras coisas aqui, mas eu me perdi um pouco no tempo, eu combinei com a Lara o seguinte, queria falar de pessoas, assim que eu combinei com a Lara e com a Camila, falar de pessoas, desse meu encontro com as pessoas e de como que essas pessoas andam, das suas formas de caminhar, né? Que no final das contas nós somos andando aí. Esse símbolo do caminhar para mim é muito forte. E aí eu dividi aqui, talvez em 3, 4 formas de se caminhar, que diz da nossa gente também, diz de quem eu sou, de quem que o outro é, diz da minha vida, da minha relação que eu estabeleço, que eu crio, que eu construo com esse mundo, que está em constante movimento. Um jeito de andar é o flanar. Já até conversei também com a Fernanda Zelosca aqui uma vez sobre uns textos que ela produz aí, escreveu recentemente um texto bonito sobre andar ociosamente sobre Juiz de Fora, minha cidade. Esse flanar é andar a esmo, perambular, andar de forma ociosa, perceber o movimento das coisas, das pessoas, os cheiros, e mais que isso é contemplar com o tempo, estranhar a realidade. E esse flanar, esse
perambular pelas ruas, né, pelas estradas rurais ou caminhos da cidade, ou esquinas da cidade, isso é um ato solitário. A gente só consegue fazer isso sozinho. Né, para a gente entrar isso nesse jeito de caminhar, flanando, estranhar a realidade, e a gente consegue ver o que a gente antes não via. Tem um outro jeito de andar, que é o andar em travessias, que é sair de um lugar para o outro, aí dialogando com o João Guimarães Rosa também, né? O real que não está na saída nem na chegada, mas que ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Já esse caminhar em travessia, a gente sai com um destino já traçado. Mesmo que a gente vá parar num ponto muito distante, onde que a gente primeiro pensou, aí tem aquela citação da mãe dele maravilhosa, que eu atravesso essas coisas e no meio da travessia eu não vejo. Eu só estava entretido na ideia dos lugares da saída e da chegada. Assaz o Senhor sabe. A gente quer passar um rio a nado, e passa, mas vai dar na outra banda num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que primeiro se pensou. Viver não é muito perigoso? Então, esse travessiar, né, esse andar em travessias é perigoso, então por isso que a gente tem que fazer isso acompanhado. Fazer isso é muito arriscado, fazer uma travessia sozinho. Então, a gente vai estabelecendo pontes, vai estabelecendo encontros, esse encontro face a face, quando eu conheço a história da pessoa. Eu gosto muito de andar em travessia, então no tempo da travessia é o tempo da conversa, é o tempo de narrar histórias, de escutar histórias, é o tempo de estabelecer laços, é o tempo de fazer amizade. Essa amizade que é política, né? Nesse mundo que é tão marcado pela competição, né? Então, o caminho que eu vou construindo pela psicologia comunitária é esse, a gente andar sozinho, às vezes, para estranhar um pouco da realidade, e andar acompanhado também para estabelecer vínculos afetivos e laços de amizade, como eu tenho construído com a Lara, com a Camila e muita gente que está aqui. Porque fazer travessia é andar em cooperação, andar, estabelecer esses laços de parceria. Tem um outro jeito de andar também, que é o andar em marcha. Andar em marcha. E isso a gente aprende com os movimentos sociais. É se ajuntar com o povo, com todas as singularidades das pessoas que o formam. Aí eu lembro das marchas do MST, que luta pelo direito do povo a trabalhar, do direito do povo a comer, a construir uma nação solidária, com reforma agrária popular. Aí eu lembro do acampamento Terra Livre dos povos indígenas no Brasil, que tem mais de 6 mil indígenas lá em Brasília, que estão lutando contra essa ideia tosca do marco temporal, que a gente está falando aqui. E, com isso, minha gente, a partir da psicologia comunitária andar em marcha, é aprender com as nossas raízes da nossa psicologia comunitária, que ganhou força justamente quando engrossou o caldo da reforma sanitária na década de 80. Quando engrossou o caldo, quando se ajuntou na luta antimanicomial, quando se ajuntou com usuários, quando se ajuntou com familiares, profissionais de luta, com enfermeiros, com psiquiatras de luta. Essa psicologia comunitária que se ajunta com os movimentos sociais, está na nossa raiz, da nossa identidade. E aí eu lembro muito de uma canção cantada pela Dorothy Marx, que ela fala, então, se a gente vive lutando, então, se a gente deve se reunir, andar em marcha, andar com os movimentos sociais, andar de forma organizada, né? Mais do que andar sozinho, mais do que andar acompanhado com os nossos amigos, com os nossos parceiros do dia a dia, é também juntar com o povo, andar de forma organizada, para a gente poder fazer as resistências que são tão necessárias. Aí, para poder finalizar mesmo, né? Às vezes, a gente fica assim perdido também, né? Como é que eu faço? Assim, qual que é esse primeiro passo? Falei da música da Dorothy Marx, ela é irmã do Décio Marx, um saudoso cantador aqui também, né? De Minas, de Uberaba e tal. Ele é um grande artista popular, né? E ele tem uma música que usa uma expressão que é o dandô. Aí eu fui procurar saber o que é esse dandô. Esse dandô é um caminhar caindo e levantando. Como que se equilibrando numa corda bamba, ensaiando. O dandô significa os primeiros passos de uma criança, quando a criança começa a andar. A gente não pode dizer que ela está andando de forma firme, mas ela está dandando, ela fez um dandô. É assim que eu fui aprendendo com esse coletivo de artistas populares, o circuito dandô de música popular do Décio Marx, dessas pessoas que se ajuntam, né, em torno dessa obra do Décio Marx. Dandô, dandar é uma ação, um verbo que diz esses primeiros passos de uma criança aprendendo a andar. E aí, nesse caso, a gente dá a mão para o outro, a gente dá a mão, a gente vai caindo, a gente vai errando, mas é preciso dar os primeiros passos, né? Mesmo que esses primeiros passos signifiquem quedas e seja de forma arriscada. E agora, quando a gente anda demais, para finalizar mesmo, quando a gente anda demais, a gente cansa. Aí, por isso, é preciso a gente buscar algumas paragens, né? Buscar revigorar o corpo, revigorar
as ideias, sentar debaixo de uma árvore, de um angico, né? Encontrar Paulo Freire debaixo de um angico, ou de uma acácia, sentar debaixo de uma árvore, para a gente poder descansar para cansar novamente, para trabalhar essa nossa esperança. E aí eu finalizo com a canção óbvia do Paulo Freire, que é uma poesia que para mim é a mais bonita do universo, assim, de todos os tempos. Paulo Freire diz: eu escolhi a sombra dessa árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto eu te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens e com as mulheres. Suarei o meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Os meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Esses caminhos tão rugosos aí, como a Lara falou, cheio de possibilidades, cheio de veredas. Meus ouvidos ouvirão mais e meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Eu não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão me dizer em voz baixa e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma que esperas, porque esses recusam a alegria de tua chegada. Eu desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam, e eu estarei preparando a tua chegada como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Paulo Freire escreveu isso na Suíça em março de 1971, no exílio. Hoje, completando também 50 anos dessa poesia. Oxe, que bonito, viu, Conrado? A sua fala foi bastante potente, não só a sua, a da Lara também. É muito bom ouvir vocês. Tivemos muitos comentários positivos, muito sensível. E, de fato, né, foi bastante potente mesmo. E a fala de vocês, tanto do Conrado quanto da Lara, nessa direção de pensar, né, a caminhada enquanto uma construção coletiva, eu lembrei muito de uma citação do Vygotsky, que, né, construindo aí a psicologia histórico-cultural, vai dizer que o social existe onde há apenas um homem e as suas emoções. Se atentando, né, para esse processo de construção dialética que está em movimento também, né? E que é importante da gente ter isso enquanto norte, né, esse movimento dialético entre o indivíduo e a sociedade. E a fala do Conrado, sobremaneira, né, quando ele politiza o conceito de saúde, é uma politização extremamente fundamental, sobretudo para nós, né, da psicologia, porque hegemonicamente, né, tem aí muito no senso comum enraizado uma concepção de saúde que afasta, né, afasta o território, afasta a comunidade, afasta o contexto histórico na produção de saúde. Então, por isso que é importante, sim, que a gente politize esse conceito, que a gente politize a saúde, que a gente possa construir uma prática, ainda que minimamente comprometida, né, com a realidade material e concreta, porque pensar saúde, como disse o Conrado, é também andar em marcha, né, é se atentar para as condições sociais de vida da população, do povo brasileiro. E muito ficou na minha cabeça também a Lara, não sei nem se a Lara lembra disso, que a Lara foi minha professora, gente, na faculdade. Eu tenho esse grande carinho, esse grande presente. E lá em 2015, que foi o ano que eu formei, a Lara me trouxe o conceito de Spinoza, assim, dos bons encontros. E isso eu guardei desde sempre, né? Então, eu sempre lembro dessa questão dos bons encontros, né? Que para Spinoza é aquele encontro que amplia a nossa capacidade de afetar e de ser afetado, né? O que nos deixa mais próximo da gente mesmo e do mundo, né? Que faz essa conexão com o outro. E, enfim, isso fica explícito ao ouvir vocês, ao pensar essa psicologia, e eu fico bastante admirada mesmo. Tivemos uma pergunta aqui no chat, né? Da Lisandra, que eu vou colocar aqui, e vocês se organizem e vejam como vão costurar essa pergunta aqui, que é bastante densa até, né? A Lisandra vai questionar o seguinte: como fazer psicologia social em tempos de distanciamento e com tantas restrições e cuidados necessários de controle da pandemia?
quais as estratégias para estarmos com o pé no barro e juntos, né? Dentro desse contexto. Que fica um grande desafio, né? A gente precisou se reinventar, claro, né? Até já começando até um pouco a responder a pergunta dela, que a gente precisou se reinventar, né? Por favor, gente. Conrado, Lara. Bom, posso... Vocês estão me ouvindo? Tentar ser rápida, assim, né? Até porque ficam as sobreposições, né? O pessoal acaba já indo também para outros momentos, assim, e agradecer, Lisandra, que bom ter sua pergunta, assim, ter você aqui com a gente também, assim, dialogando na medida do possível, né? Porque, inclusive, Lisandra, a sua pergunta me faz pensar, assim, que, nossa, ao falar mesmo na mesa, me vendo somente, assim, isso particularmente me faz perder tanta capacidade afetiva mesmo, assim, de encontrar no olhar do outro aquilo que me falta, assim, né? De encontrar no brilho da expressão, no gesto, da emoção, a bússola para eu continuar seguindo, assim, na fala, por exemplo. Acho que só aí a gente já tem um monte de coisas a pensar, né? Então, a sua pergunta me faz pensar, eu sei, né, que provavelmente você também, do quanto que a gente tem perdido de potência também, né, do que é estar junto. Mas aí, logo que a Camila fala, e que eu vejo aqui de sua pergunta também, me vem muito com a possibilidade, né, assim, também, do que é estar junto, assim, né. Tenho tentado muito pensar a partir das relações de espacialidade e de temporalidade, inclusive na produção dessa vida num tempo e espaço virtual, assim, né? E aí, inclusive do que eu falei aqui, assim, dos aprendizados dessa trajetória, do que é possível da construção de um comum em qualquer espaço e tempo, assim, né? E aí, como a sua pergunta traz, assim, como estratégias para estarmos com o pé no barro juntos, né? E juntas, e aí eu acho que, assim, a gente reconhecendo esse barro, né, reconhecendo que ele é diferente, reconhecendo que ele tem pontos comuns, reconhecendo de onde a gente parte, por onde a gente passou e onde a gente vai chegar, assim, e aí, muito particularmente, assim, né, das coisas que eu tenho tentado pensar para estratégias, para reinvenções, para continuar sonhando de alguma forma, assim, né, e caminhando para ter esse ar, né, esse vento no rosto, para se sentir vivo, né, como eu falei, apostar numa dimensão sensível do mundo, assim. Mas não um sensível que diz somente da beleza, da delicadeza, ou, enfim, qualquer outra condição do sensível que possa colocar ele como uma dimensão menor, assim. Mas uma dimensão sensível que talvez a gente tenha tentado colocar aqui, eu e Conrado, né, que a gente foi conversando e pensando numa estética mesmo, assim, né? Uma estética que produz ruptura, que produz, sei lá, mal-estar, né, assim, dor no estômago, que produz chute na porta, assim, né, que de fato uma estética que possa pensar uma dimensão sensível de estar junto para além de corpos separados, assim, né. Eu acho que talvez seja a nossa principal demanda e desafio nesse momento, do que é pensar a produção de uma psicologia que necessariamente se faz junto, quando estamos separados não só pelas condições da pandemia, mas por um projeto capitalista, neoliberal, que nos separa enquanto projeto mesmo, né, de individualização, de competição, de produção de uma subjetividade, né, inclusive desejante dessas individualizações, enfim. Então, tenho tentado apostar na produção de uma estética sensível do comum que nos coloca, em certa medida, numa condição de espaço e tempo possível de produzir essas rupturas, assim, né? Mas que não é fácil mesmo, né? Não é fácil. E acho que a gente está junto, assim, para pensar isso. Talvez essa mesa tenha sido um pouco a tentativa, assim, da gente produzir, mesmo estando em espaços muito diferentes, em tempos distintos, a partir dessa dimensão sensível, uma condição comum, assim, né, de para onde a gente possa caminhar, ou em que momentos a gente deu a mão, em que momento a gente se encontrou, não sei, fico pensando um pouco por essa via, assim. Gostaria de complementar algo, Conrado?
Sim, sim, maravilhoso que a Lara falou, né? Mas eu fiquei pensando um pouco sobre que a pandemia que a gente está vivendo, né, gente? A gente está tão imerso nela que a gente está quase que naturalizando essa forma de existir. Eu costumo também pensar que, eu preciso pensar assim, que essa pandemia é um momento de exceção na nossa vida, né? Que logo, logo os encontros vão voltar e a gente vai passar a sentir o cheiro das pessoas mesmo, né? Muito de perto e tal. Agora, enquanto isso não passa, né? Enquanto a gente está nessa necessidade mesmo de isolamento, eu fiquei pensando numa coisa que é a seguinte, assim, onde existe subjetividade, aí a gente está, né? Então, ou seja, onde existe gente, da forma como a subjetividade se expressa. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é construir esses espaços de diálogos, né? Nesse momento de pandemia, eu estreitei laços com muitas pessoas de diferentes regiões do país que eu nunca imaginaria de estar perto, assim, né? O pessoal lá na Alagoas, no Sul, no Centro-Oeste. Então, assim, a gente pode estar trocando só nessa temática que eu estou pesquisando por agora, assim, né? De psicologia comunitária e contextos rurais. Então, acho que é estreitar. Então, eu convido aí, como é que eu chamo? A Lisandra, né? Então, a gente, sei lá, vamos pegar um contato e vamos poder dialogar assim com mais calma, né? Construir um pouco dessas parcerias. Então, uma coisa é isso. Outra coisa é a gente ocupar os espaços das políticas públicas, que assim, não entrou no debate aqui porque a gente precisava de fazer uma escolha, né, por uma via. Eu não falei nada nesse sentido, mas nas políticas públicas, quando a gente está trabalhando no espaço do SUS, por exemplo, do SUS, né, então a gente vê a necessidade de fazer trabalho presencial, sim. Eu sou trabalhador do SUS aqui em Juiz de Fora, trabalho na RAPS, né, na saúde mental, não tive parado em momento nenhum, né, fazendo grupos com profissionais de saúde, né, em unidades de urgência, bem no início da pandemia. Então, onde existe essas possibilidades de encontro, a gente está, assim, eu acho que muitas delas se fazem nas políticas públicas, né, ontem também citei aqui, né, citando novamente o trabalho da Thais Almeida, fazendo rodas de terapia comunitária, por exemplo, de forma presencial, como uma proposta de cuidado mesmo, né, lógico, com todas as considerações, com todos os protocolos e tudo mais. Agora, como eu falei, né, onde existe subjetividade, a gente está. Algumas situações são mais emergenciais, assim, né, é preciso estar junto mesmo, eu acredito nisso, né, algumas situações onde se expressa muita violência, uma situação muito limite, a gente precisa estar junto, né? Mesmo nessa questão da pandemia, com todos os cuidados. Agora, quando não é tão prioritário assim estar junto, quando a gente é preciso mesmo priorizar a segurança, a saúde, nossa, a gente pode construir outras ferramentas de cuidado, né? Seja nos espaços online, e aqui em Juiz de Fora a gente tem construído umas coisas assim muito significativas, que a gente começou de forma muito como que eu posso dizer, muito amena, assim, né, muito de forma delicada, mas a coisa foi ganhando outros rumos. As meninas acabaram de apresentar um trabalho no GT Beija-Flor, né, sobre, por exemplo, esse acaloramento afetivo que a gente construiu com uma comunidade aqui em Juiz de Fora, com Sarandira, que foi por meio de cartas. Porque como que a gente vai pensar um trabalho remoto online com mulheres, porque essa que era o nosso público, para trabalhar a questão da identidade da memória, né, de mulheres idosas numa comunidade rural, onde quase não chega internet, e se chega são mulheres idosas que às vezes não têm muito, né, habilidade ali, ou não tem muitos equipamentos, celular, essas coisas, né. A gente fez da boa e velha carta, para poder trocar afetos. E quanto que foi rico isso? Aí a gente foi escutando, gente, está registrado no papel histórias incríveis que a gente trocou com essas mulheres lá em Sarandira. Então, assim, jeito tem, a gente tem que dar nossos pulos. A gente tem que dar nossos pulos. É isso. E eu acho só que gostaria de complementar a fala de vocês, que pensar, né, a nossa prática profissional nesse contexto de pandemia passa também e essencialmente, né, de politizar o que está acontecendo, né, os impactos disso na subjetividade, na vida das pessoas, no aumento do custo de vida, né, da ausência de uma campanha de vacinação, que isso gera sofrimento. Então, que a gente compreenda a saúde, politizar o sofrimento, politizar as pessoas aí no seu contexto social. Que a gente possa construir uma prática profissional comprometida, né, com o povo brasileiro, e não uma prática profissional alheia, né, a essa realidade sócio-histórica. Então, está acontecendo, então a gente tem que
tem que ir catando os caquinhos, né, e se movimentando, juntando com as pessoas que estão no mesmo lado, no mesmo time, fortalecendo. E para a rua também é importante, às vezes, né, gritar, politizar o debate, passa por aí também. 30 segundinhos só sobre isso ainda, que a Camila falou, que é muito importante. Eu acho que a gente está vendo muito emergir a solidariedade nas comunidades, nesse momento de crise social, crise sanitária e tudo mais. Aí a questão é, essa solidariedade está aqui, ela está presente, está nas nossas relações, está na cultura, está na religiosidade popular. Agora, o papel nosso também deve ser isso que a Camila falou, né, da politização dessa solidariedade, para a gente poder, sim, fazer as denúncias aí e anunciar outras formas de sociabilidade. É isso, a gente segue junto. Isso me lembrou um poema até, do Sérgio Vaz. Eu acho que, se a Lara não tiver algo mais para complementar, eu gostaria até de encerrar com ele. Isso já era até uma prática do Conrado aqui no Núcleo de Juiz de Fora, que eu estou absorvendo um pouco para mim, de sempre buscar também uma estética da poesia, né? Bom, vou lá então, vou tentar. É um poema do Sérgio Vaz. Resistir ao lado das pessoas que a gente gosta deixa a luta mais suave. A gente não quebra, entorta, as lágrimas ficam filtradas, o suor mais doce e o sangue mais quente. E sem que a gente percebendo, as coisas começam a mudar à nossa volta. E aquele sonho que parecia impossível acaba virando festa enquanto a gente revolta. É isso. Bom, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, a disponibilidade do Conrado e da Lara para com essa mesa, né, para com a psicologia social também. Agradecer à comissão organizadora do evento, né, do evento da Abrapso Regional Minas, que está atualmente em Montes Claros. Agradeço não só o convite, né, de construção conjunta, mas também toda a organização e a direção do evento, que está muito bonito e muito potente, né, esse ser tão crítico na psicologia social. Fica, então, meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigada mesmo. Obrigado, pessoal, né? Somos nós que agradecemos, né? Em nome de toda a comissão organizadora do 22º Encontro Regional da Abrapso Minas. Nós reforçamos aqui que esse está sendo o primeiro encontro realizado pelo Sertão Norte Mineiro. Então, esperamos aí que sejam 4 dias de muito afeto, de muita potência, que todos aí nos imaginemos debaixo de um grande pequizeiro, trocando experiências, né, partilhando nossos saberes, nossas práticas. Muito obrigado, professor Conrado, professora Lara, querida Camila, né, e a todos e todas que nos assistiram, e também aqueles que nos assistirão na posterioridade. Convidamos vocês também para acessarem a nossa grade de programação, né? Ela está disponível lá no nosso site, tem muita atividade bacana, muita atividade potente aí nesse resto de dia, na segunda-feira e na terça-feira, né? Acessem lá, não percam as atividades, e é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Abraços a todos, tenham um ótimo dia.